Jonas, capítulo de número 3, a conversão de Nínive. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, a caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Amém? Sentar em nome de Jesus. Hoje, noite de culto de missões, vamos estar falando da missão que Deus deu a Jonas, de levar a mensagem para Nínive. Mas nós sabemos que antes de Jonas obedecer ao Senhor, indo para Nínive, ele antes teria pegado um navio em direção a Tarsis. É uma história bastante conhecida do povo de Deus, onde sabemos que Jonas fugiu da presença do Senhor para não levar o evangelho, pois Jonas logo percebeu que o povo de Nínive era um povo de coração duro, era um povo rebelde, era um povo que, para Jonas, no pensamento de Jonas, aquele povo não iria aceitar a mensagem que Deus outrora havia revelado a Jonas, que era a destruição de Nínive. Mas ao pregar a mensagem, ou seja, ao obedecer à voz de Deus, depois de ter fugido, ido parar no ventre do peixe, ter sido vomitado em terra seca e então obedecer à voz de Deus, Jonas então levantou-se e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E ali Nínive era uma cidade muito grande, está escrito aqui no versículo 3, e de 3 dias de caminho. Então Jonas, ele teve sim ali a dificuldade para estar 3 dias a caminho de Nínive. Teve todo ali o seu trabalho ministerial, missionário. E ao entrar na cidade, a caminho de um dia, a palavra de Deus fala que ele pregava. Ele pregava dizendo: ainda 40 dias Nínive será destruída. Ele pregava dizendo que aquela cidade iria ser destruída. Mas a palavra do Senhor vai dizer que os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de sacos desde o maior até o menor. Então esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, ele tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animal, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê alimentos e nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos. Clamem fortemente a Deus, convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Então esta foi a resposta que o povo de Nínive deu ao clamor, à ordem de Jonas, à pregação de Jonas. Aliás, quando ele disse que a cidade de Nínive iria ser destruída, aquele povo creu. Então logo Jonas até estranhou e não quis acreditar naquele ocorrido. Por quê? Porque Jonas sabia que aquele povo era um povo de coração duro, era um povo de coração rebelde, e Jonas tinha fugido. Mas quando o povo creu, porque o povo foi jejuar, o povo foi orar, até o rei sentiu no coração que aquela mensagem de Jonas era verdadeira, pediu para se fazer um jejum, para não dar a comida aos animais, e todo aquele povo ali se prostrou diante do Senhor. Todo aquele povo, ele creu em Deus, para
para a surpresa de Jonas. Porque quando nós pregamos, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Quem faz a obra é o próprio Deus. Então Jonas achava que aquele povo não iria acreditar na mensagem. Logo Jonas ficou surpreso, porque todo aquele povo, aquela cidade de Nínive, creram em Deus. E então Jonas ficou amargurado, ficou desagradado, porque muitas vezes os missionários, os pastores, os profetas, eles querem que quando Deus fale que vai destruir, destrua mesmo. Mas a Bíblia vai dizer que quando Deus fala que vai destruir uma cidade, destruir um lugar, e o povo se arrepende, o povo busca Deus, o povo se humilha, o povo crê em Deus, se converte, adora o Senhor, a Bíblia diz que Deus se agrada, e Deus muda ali então aquela sentença. E foi assim que Deus fez na vida de Jonas, na vida daquele povo de Nínive, que ele realmente iria destruir, mas pelo povo ter se condoído e o povo ter ali sentido que aquela palavra era verdadeira e ter ali se arrependido, a Bíblia vai dizer que aquele povo aceitou a palavra. Então, quando você aceita a palavra, Deus ele se arrepende do mal que vai mandar para a tua casa. Quando você aceita a palavra, Deus vai cessar as tuas guerras. Quando você aceita a palavra, Deus ele entra com mudança de vida na tua casa, na tua família, no teu casamento. Aquilo que estava indo ruim, ele vai se tornar, fazer ficar bom. Aquilo que é para ser para destruição, Deus pode fazer com que não seja mais destruído. Porque a ordem do céu, ela se cumpre, mesmo sendo uma ordem boa ou uma ordem de vingança. Mas vai depender de você. Se você se converter do seu mau caminho. A Bíblia está mostrando aqui nesta mensagem que Deus, ele voltou atrás. Ele disse que ia destruir Nínive e ele não destruiu. E Jonas ficou extremamente decepcionado. E a Bíblia diz que ele ficou irado. E ele orou ao Senhor assim, dizendo: Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que eu preveni fugindo para Tarse. Então Jonas ficou revoltado, dizendo: mas Senhor, eu vou passar por mentiroso? Eu profetizei que o Senhor ia matar a todos, e o Senhor não matou a ninguém, mas pelo contrário, estão aí todos vivos. Mas Jonas não entendia que Deus era misericordioso. Jonas não quis compreender a misericórdia de Deus, mas Deus mostrou a Jonas que ele era misericordioso. Quando o povo se arrepende, quando o povo não quer mais errar, quando o povo de coração se volta para Deus, ele faz com que aquele povo tenha uma vida transformada e tenha longa vida. E a Bíblia vai dizer que Deus viu a oração de Jonas e Deus respondeu a Jonas, porque Jonas já tinha ali falado tudo o que queria, mas até então não teria tido a resposta. Então Jonas saiu da cidade, Jonas ficou ali chateado, sentou-se no oriente, embaixo de uma árvore, fez ali uma cabana, né? A Bíblia vai dizer que ele se sentou à sombra até ver o que aconteceria. Ele queria ver a destruição da cidade. Ele disse: olha, em 40 dias essa cidade vai ser destruída. Saiu da cidade, ficou esperando a cidade ser destruída. E quando Deus não destruiu aquela cidade, ele ficou chateado, porque ele achou: Deus fez eu falar uma coisa e eu passei por mentiroso. O que aquele povo vai falar de mim? Jonas pensou: mas e o meu nome? E a minha reputação? O que é que vão dizer de mim? Vão me dizer que eu sou um mentiroso? Não é assim quando nós profetizamos? Não é assim quando nós dizemos que algo vai acontecer e não acontece? Mas acontece o seguinte, que eu e você, missionários de Deus, nós pregamos a palavra de Deus, e aquilo que Deus falou, ele vai fazer. Mas se a pessoa se arrepender do mal que está fazendo, se a pessoa desistir de ser profano, se a pessoa desistir de ser mundano e for para a casa de Deus e aceitar a Jesus, com certeza Deus ele não vai mais fazer aquilo que Deus tinha falado que iria fazer com ele. Então a Bíblia vai dizer que Jonas estava ali chateado e ele se sentou-se debaixo dela, debaixo ali de uma cabana. Ele fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra.
E fez o Senhor Deus nascer uma aboboeira, a qual subiu por cima de Jonas, para que fizeste sombra sobre a sua cabeça, né? A fim de livrar Jonas do seu enfado. Ou seja, Deus cuidou de Jonas. Ele estava ali chateado, fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho, num sol quente, esperando Deus cumprir a ordem de destruir a cidade. Então, mas Deus viu que ele estava ali cansado e fez nascer uma árvore ali, um pé de abóbora, né, uma boboeira, e Deus fez uma sombra para dar a Jonas um refrigério. Ou seja, Deus também tem cuidado dos seus. E a Bíblia vai dizer que quando Jonas começou a questionar a Deus, aí foi aonde Deus falou para Jonas. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que a sentires por causa da aboboeira? E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. Jonas estava ali revoltado. Mas o Senhor disse: tiveste tu compaixão da aboboeira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também além de muitos animais. Então Deus estava ali fazendo com que Jonas compreendesse que a árvore que Deus fez nascer no outro dia secou, né? E ele ficou chateado. E ele começou a reclamar porque aquela árvore tinha secado. Mas Deus falou para ele: mas Jonas, não foi você que plantou. Tu está tendo compaixão da boboeira que um dia eu fiz nascer, no outro fiz morrer. Agora tu não quer que eu tenha compaixão do povo? Tu não quer que eu tenha compaixão da grande cidade de Nínive, entre mulheres, homens, também tem animais? Foi por isso, Jonas, que eu desisti de matar aquele povo. Foi por isso, Jonas, porque eles se arrependeram. Eles me clamaram, até os animais jejuaram. Ficaram sem comer tantos homens como seus animais. Como eu, Deus Todo-Poderoso, não poderia ouvir a voz daquele povo, Jonas? Então assim Deus falou para aquele missionário se acalmar, se deixar de inquietude e saber que Deus estava no controle. Então a mensagem que Deus passou para Jonas passa para mim e passa para você nessa noite. Façamos a obra. Os frutos vêm quando Deus quiser. Deus é quem faz surgir a aboboeira. Deus é quem faz morrer. Deus é quem faz a igreja encher. Deus é quem também permite que a igreja fique vazia. Deus é o dono de tudo. Então não cabe a mim, não cabe a você se chatear porque a igreja está vazia, porque o povo foi para outra igreja, porque isso, porque aquilo, por causa que ninguém faz assim, ninguém faz... Não, porque a obra é de Deus. O mundo, a terra e a sua plenitude, ela é do Senhor. Então nós missionários só temos que pregar o evangelho. A quem Deus diz que vai destruir, Ele vai destruir se não se converter. Mas se converter, Deus vai salvar. Deus pode salvar o pior bandido que está preso numa cadeia. Deus pode salvar o pior traficante. E quem é que vai questionar a mão de Deus agindo? Deus tem misericórdia. Deus faz de um traficante um pregador da palavra. Deus faz de um viciado, de um drogado, um pastor transformado. Quem pode questionar? Deus faz da grande cidade de Nínive, que ansia ser destruída, uma cidade restaurada. Então nessa noite continue pregando a palavra, continue ministrando o evangelho, continue fazendo, mesmo que você não veja nada mudar, mesmo que não tenha galardão, mesmo que você diga que é em vão. Jonas, entenda uma coisa: os planos de Deus irão se cumprir no tempo do Senhor. Cada um dos seus planos, cada um dos seus propósitos irão se cumprir. Então a nossa parte é apenas pregar. E não se revolte quando Deus perdoa o povo. Não se revolte quando aquela pessoa rebelde, que você pensa que vai morrer, não vai morrer, vai viver, vai ser crente, vai ser abençoado, vai ser um pregador. Porque cabe a Deus a vida de cada um. Quando se converte, Deus transforma e faz diferente. Deus transforma e faz um homem e uma mulher de Deus. Tem pessoas que se revoltam quando vê o outro na presença e dizem: mas ele era um prostituto, ela era uma prostituta, ele era um ladrão, agora só quer ser crente. Meu irmão, Deus transforma.
Deus transformou a cidade de Nínive quando o povo que era antes um pecador se converteu. Entenda, o julgamento e o juízo só pertencem a Deus. Deixa Deus fazer na vida das pessoas. Agradeça, fique feliz pela bênção dos outros. Fique feliz pela bênção do seu irmão. Fique feliz por ver seu irmão de pé. Fique feliz quando Deus pega uma pessoa que está nas drogas e transforma. Quando Deus pega um viciado e levanta e faz um homem de Deus. Fique feliz, porque é a vontade de Deus salvar. É a vontade de Deus libertar. É a vontade de Deus transformar um homem que era mau numa pessoa de bem. Uma mulher que andava nos caminhos errados numa mulher de Deus. É a vontade do Senhor. Então a Bíblia diz lá em 2 Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então que nesta noite, como também foi falado na palavra oficial sobre Saulo, que teve um encontro com Deus e caiu do cavalo, e Saulo ficou cego, mas Deus tirou a escama dos olhos de Saulo. É assim que Deus faz. Pegou um perseguidor do Evangelho, tirou as escamas dos olhos dele, abriu, deu uma nova visão, fez um homem um grande missionário. É assim que Deus quer fazer na minha vida. É assim que Deus quer fazer na tua vida. Nos tornarmos um grande missionário da obra do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. E aonde tem uma vida para Jesus nessa noite, que você vai ser transformado por Deus também. E Deus vai fazer de você um grande pregador da palavra. Deus vai fazer de você uma grande mulher de Deus, ministrante da palavra do Senhor. Aonde está você que quer aceitar Jesus nessa noite? Eu estou aqui nesse culto de missões para orar por você e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor está aqui. Onde tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele se faz presente. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E Ele abriu essa igreja aqui. Ele reabriu esta obra para dizer que Ele ainda tem compaixão de você, Nínive. Ele abriu esta obra para dizer: Nínive, eu não quero te destruir, Nínive. Eu quero te salvar, Nínive. Aonde estão os ninivitas para adorar ao Senhor, para entregar a sua vida convertida a Jesus? Pois nessa noite o Senhor quer tratar você e quer fazer a sua história ser diferente. Aleluia, glória a Deus. Grande é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Se não tem ninguém para Jesus nessa noite, que Deus possa te dar uma nova oportunidade. Pai amado e Deus querido, nesta noite de culto de missões, a mensagem foi anunciada neste lugar. A mensagem foi anunciada, meu Pai querido, neste bairro, que o Senhor, Pai querido, venha tendo misericórdia, assim como teve misericórdia de Nínive, e venha fazendo segundo a tua vontade na vida de cada um. Assim eu oro e te agradeço e encerro este culto em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um neste lugar. Coloque a mão em forma de concha em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que as doces consolações do Divino Espírito Santo seja na vida de cada um, hoje e sempre, em nome de Jesus. E este culto está encerrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.